Olá, olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao vosso podcast de mulher para mulher. Boa. Elsa, qual é o nosso tema hoje? Hoje o nosso tema está bem interessante. Hoje o nosso tema está muito interessante e é quase, ao mesmo tempo, é uma chamada de atenção, um alerta. Mesmo. É um tema muito bom. É. Entre a liberdade dele e o cuidado dela. Acho que já diz muita coisa, né? Já diz muita coisa, não só nós individualmente, mas nós enquanto sociedade. Isso é verdade. Mas vamos iniciar com aquele nosso jogo? Vamos, só para tirar essa ansiedade toda que temos, né? Nosso terceiro episódio. Eu acho que dessa vez iniciaste tu a me dar a carta e eu respondo. Quer dizer, eu tiro a carta e te pergunto, né? Mas vou baralhar. Epa, a Noela no outro dia baralhou. É verdade, a Noela baralhou. A amiga me ajuda muito, não? Espero que não me calhe a mesma pergunta. Não, agora eu que vou... correr na esteira ou na rua? Eu prefiro não fazer nenhuma coisa nem outra. Prefiro andar do que correr. Mas talvez na rua. Se for para correr, talvez na rua. Epa, desde que se for num condomínio e não tem o cão do vizinho solto. Eu também concordo contigo. Estamos a falar assim, do ambiente ideal, não é? O ideal, perfeito. No campo, com a paisagem. Da rua. Boa escolha, gostei. Agora sou eu, né? É que você também baralhar que nem a Noela. Anda, joga muita carga aquela rapariga. Mas pronto, já umas que estão viradas. Já dá para dar a pergunta. Depois temos que ver isso. Mas pronto, agora... O que é que me calhou? Resolver na hora ou procrastinar? Resolver na hora. Na hora. Mesmo, eu sou daquela que é melhor resolver na hora. Eu já sofri muito da ansiedade e quem é ansioso sabe que se tu não resolves ou que não tratas daquilo, vai te consumir. Hoje em dia já não sou. Claro que todo mundo tem sempre um nívelzinho aí, pequeno ou não, da ansiedade, mas eu prefiro sempre resolver na hora aquilo que está ao meu alcance. Olha lá, há coisas que não dependem só de mim, né? Gostei dessa pergunta. Eu, infelizmente, acho que sim, deve-se resolver na hora, mas infelizmente eu sou muito de procrastinar. Epá! Há coisas que também... Bom, voltamos lá ao nosso tema. Difícil, mas necessário. E antigo, né? Porque é extremamente antigo. É como os pais cuidam os rapazes, ou ensinam, educam os rapazes, diferente da educação que dão às meninas. Não concordas? Que isso não acontece? Não, porque se eu tiver... Eu vou iniciar dizendo que eu só tenho meninas. Elsa, tu tens um rapaz, não é? Eu tenho um rapaz. Se tivesse um rapaz já estava mal, porque ele ia mesmo... Se até trança eu ia lhe pôr, estás a ver, né? Umas tranças assim bonitinhas, quando eu fizesse nas irmãs, ele ia arrumar a casa que nem elas, ia fazer a mesma coisa. Mas tu tratas diferente os teus filhos, as meninas? Eu penso que não e espero que não. Isso é algo que vem comigo desde pequena. Uma situação que aconteceu comigo e que nós no off chegámos a comentar. De eu ter ouvido muito rapidamente, ter ouvido uma mãe de meninos e meninas, tinha 2 meninas e 2 meninos, e portanto eu ouvi-lhe dizer uma frase que me marcou muito enquanto criança. Eu era adolescente na altura e marcou-me muito, porque demonstrou realmente como nós educamos os nossos filhos, rapazes, com liberdade, portanto, a ter liberdade, a expressarem-se, a serem eles próprios, e as meninas, pelo contrário, desde pequenas, educamos a ter cuidado, atenção, como vestes, como falas. E aquilo marcou-me um bocado. E desde essa altura, eu prometi a mim própria que se um dia eu tivesse rapazes e raparigas, eu ia tentar educá-los da mesma forma. Ou pelo menos a terem atenção a uma coisa, ter respeito. Respeito por si, não é? Pelos seus corpos, e respeito pelas outras pessoas, independentemente do género. Portanto, eu acredito que eu até agora estou a conseguir fazer isso. Fazer um bom trabalho, não é? Sim, eu pergunto, às vezes pergunto-me, será que são os tempos
Cuti, por que é que te referes aos tempos? Vou falar sobre a forma de vestir ou estar na rua. Antigamente se ouvia de violações apenas nas meninas. Por isso as mães estavam sempre... Mas as mães, o que é que sempre mais fizeram esse trabalho? Cuidado com a roupa que tu vais pôr, porque pode passar alguém que vai lhe chamar a atenção e pode passar-se, né? E ter uma ação contigo que não é própria. E os rapazes antigamente não se ouvia falar. Hoje em dia até os rapazes têm sido, né? Não sei se eu posso usar essa expressão, violados. E será que o tempo não é que fez também ter essa abordagem diferente? Os rapazes estavam à vontade para estar na rua a qualquer momento e as meninas é que tinham que ter mais cuidado, mais vigilantes em todos os aspectos. Sim, eu acho que infelizmente, porque ainda os números mostram que as meninas infelizmente ainda sofrem muito mais de violência do que os rapazes. E infelizmente, eu não sei sinceramente se é da questão das redes sociais que temos mais informação sobre isso, mas infelizmente cada vez mais novos os meninos e as meninas também entram nesta dinâmica, ou seja, os meninos de serem violentos em relação às meninas, cada vez mais novos isso está a acontecer, e as próprias meninas também, não é? Cada vez mais cedo a sofrerem dessa violência. Por isso eu acho que talvez não tenha a ver com o tempo, eu acho que não mudou muito, eu acho é que temos mais informação. Sim, infelizmente temos mais informação e nós poderíamos usar essa informação principalmente para deixar de perpetuar, portanto, esta dinâmica de os rapazes serem aplaudidos por certos comportamentos e ao contrário as meninas não. Isso é verdade. Não é? Elsa, eu já tive sentada em mesas em que tinha mãe de rapazes, mãe de meninas, eu sou só de meninas, como eu já disse, e havia um tema os sorrisos, a coisa bonitinha o meu filho já está a namorar, o meu filho já tem namorada. E estamos a falar de crianças, tipo, com 10, 12, e um pai que não está velho, já está a iniciar bem, mas, olha, não, tenha cuidado, você que é o homem e tudo mais. Mas eu pergunto, se eu como mãe de menina dissesse que a minha filha de 13, que a minha filha de 10 está a namorar, todo mundo ia sorrir? Não. Eu tenho a certeza absoluta, eu vou apostar, não iam sorrir, iam achar, mas é muito cedo. Mas eu acho que 10, 11, 12, só para não ir mais longe, para não chocar com ninguém, cada um, eu vou respeitar as diferenças. É muito cedo para namorar, eles ainda nem se conhecem. Nem se conhecem eles próprios, não é? É verdade. Para namorar 10 anos, 11, 12, tá namorando. Há quem vai dizer, não, oh, puto, pelo amor de Deus, não é um namoro dos 17, não é como. Como é que nós sabemos disso? Porque supostamente eles namoram na escola. Qual é o controle que nós temos? Se a conversa já em casa já lhe dão o direito a ter uma namorada com aquela idade. E na irmã dele, por exemplo, se tiver uma irmã, ela não pode. Não permite. É assim, isto é uma coisa muito pessoal, que é, claro que eu fico contente quando elogiam as minhas filhas, o comportamento das minhas filhas, que se portam bem e tudo mais, mas é uma sensação diferente, quase de que eu estou a fazer bem o meu trabalho, quando elogiam o rapaz. Elogiam no sentido que é respeitador, ele respeita, não é? Respeita as colegas, respeita a mãe, a avó, e então é uma sensação muito boa. E eu digo isto muitas vezes, quer dizer, às vezes em conversa, quando surge essa conversa que tu acabaste de dizer de que o meu filho já namora e tem que namorar, isto, aquilo, eu digo sempre, mas olha, atenção, para o teu filho namorar tem que haver meninas que também namoram. A namorar comigo. Portanto, se nós temos meninas, não é? E alguém tem um rapaz que quer namorar, pode acontecer uma das namoradas ser a nossa filha, não é? E aí, como é que nós nos sentiríamos, não é? E outra questão, só indo buscar um bocadinho o que tu falaste atrás,
em relação àquela questão de a menina não pode vestir determinada roupa e o rapaz está à vontade. Sim. É assim, atenção que eu, para mim, pronto, quem me conhece sabe, a roupa é muito importante. Pronto, eu sempre gostei de roupa, de moda e tudo mais, e eu acho que a maneira de vestir faz sim diferença, sim influencia. Jamais deverá influenciar em termos de segurança. Ou seja, para mim, não devemos olhar para a roupa como uma questão de não deves ir assim vestida porque pode estar a transmitir ou podes e a menina ou a mulher não se sentir segura por aquilo que veste. Para mim não deve ser nunca essa a ideia. É óbvio que é importante porque, dependendo do local, dependendo da situação, do contexto, não é? Por exemplo, eu dou muitas vezes este exemplo, nós não vamos a um casamento ou a um culto, a uma igreja de fato de banho, não é? Portanto, há locais próprios para nós nos vestirmos, não é? Dependendo do contexto. Agora, a segurança, o respeito é que nunca deve estar associado àquilo que vestimos. Pois, não deve mesmo, porque eu posso até estar com calção muito curto e chamar a atenção, não dá o direito de alguém vir e dar-me uma palmada, não dá. Porque já uns anos atrás, milésimos de anos atrás, bastava tu seres casada, era sinônimo de aceitar tudo, o momento que o teu marido quer íntimo contigo. Hoje em dia, a lei já protege a mulher, mesmo casada, se ela dizer não, é não. Em tudo. Isto, refiro-me a casadas porque normalmente há quem vai dizer é dever, mas hoje em dia já não é visto assim. Se ela ir dizer da queixa que o marido obrigou, ele pode ser preso, esposo ou não. Mas eu, por exemplo, Elsa, eu queria dar um pontinho ali na parte da roupa e a hora. De facto, a roupa não tem que ser o meu sim e o meu não para ti. Mas eu também não sou apologista, vou mesmo ser sincera. Ultimamente anda o trend das roupas transparentes. Nos Estados Unidos, às vezes até mesmo uma tanga, né, um fio dental. Aliás, vemos nos red carpets, não é? Dos prémios. Não, agora é normal. Em qualquer sítio. Às vezes, mesmo sem o sutiã, é um vestido totalmente transparente. Eu, quando vejo isso, eu ainda fico chocada, porque eu ainda tenho aqueles costumes antigos. Eu faço uma conciliação de ambos. Moderna e meio que antiga. Eu acho que se todos devíamos levar um bocadinho assim a vida. E eu pergunto, se tu tens um exemplo, 15 anos, até não importa ser 30 ou 40, vais para a noite com aquela roupa transparente. Infelizmente temos os predadores, os homens que foram criados em casa, em que o pai dizia, tu és homem, tu podes, se ela vai vestida assim é porque ela está pedida. Existe pais que dizem famosas frases. Não é? De facto, não lhe dá direito, mas eu digo, temos que ter cuidado. Como tu disseste, o local, a hora, o contexto, nós temos que ter cuidado. É uma coisa que eu tenho o meu telefone. O telefone é meu. Mas eu se andar na rua com o telefone, né, ou mesmo no carro, parada, e baixo lá o vídeo, estou o telefone, o gatuno não vai parar para pensar, o telefone é dela, ele é que comprou, ele custou, ele vai levar o telefone e corre o risco de levar uma chapada, qualquer coisa. Infelizmente, estamos numa sociedade, é ali onde vem aquela parte que, como sociedade, estamos a falhar. Porque tem uma sociedade em que existem os gatunos, existem os que não foram bem educados, que eu chamo isso mesmo falta de educação, que vão olhar sempre para uma mulher com aquela roupa, está preparada e deve aceitar o que ele quer. Eu acho que a questão lá está, é o contexto, nós enquanto sociedade, não é? O contexto em que nós olhamos para isso. Porque se nós olhássemos, e eu concordo plenamente contigo, se nós olhássemos para este aspecto, pela questão de tu tens que ter respeito, sejas rapaz ou rapariga, tens que ter respeito pelo teu corpo. Tens que ter respeito por aquilo que tu és, aquilo que tu queres transmitir. Verdade. Eu acho que a grande questão é nós, infelizmente, termos que levar isto não para esse aspecto, não é? Ok, se calhar devias vestir de outra forma porque tens de ter respeito pelo teu corpo, pelo aquilo que queres ser, que queres transmitir que és. Nós olhamos para o facto de,
olha, se te acontecer alguma coisa, tu é que provocaste. É. Não deveria ser. Eu acho que estas duas coisas não deveriam andar juntas. Não. É tão simplesmente isso. Mas, claro que sim, concordo contigo que, enquanto sociedade, também devemos educar tantos filhos como meninos, como meninas, a ter esse respeito e a cuidar de nós em todos os aspectos. Viste aquele caso da menina em Portugal, né? Sim. Foi violada por 3 rapazes. Eu não sei o contexto, não assisti, por acaso enviaram-me um link a explicar o caso, mas o mais chocante é a divulgação. É verdade. Que tem-se feito. Como pode eu ver uma menina ser violada? Eu sou mãe, mesmo até que eu não fosse mãe, eu sou mulher. Eu me devo pôr no lugar daquela miúda. Como é que eu vou partilhar? Hoje em dia partilha-se tudo. Mais uma vez a sociedade, ou seja, o erro não está só a iniciar em casa. Está na sociedade. Também vai para a sociedade e parece que a sociedade está a ampliar e a incentivar. Porque aquilo foi extremamente divulgado. Eles são influencers, né? Sim, penso que sim, os rapazes são influencers. Ainda quem vem nos comentários e diz, ela estava a pedir, ela merece, eles são machos. E pá, eu não consigo nem pôr um like. Mas estás a ver, porque era isso mesmo que nós falávamos, é a questão de ainda incentivarmos e perpetuarmos esse tipo de comportamentos, não é? Porque isto diz muito mais, para mim, na minha opinião, diz muito mais sobre as pessoas que receberam, viram e partilharam do que propriamente, pronto, das 3 pessoas, personagens que fizeram daquela menina. este ato, não é? O perpetuar isto, não é? O distribuir. Marcou para sempre. Não sei se tu viste a série no Netflix, Adolescence. Já viste? Ainda não vi. Vê. Está lá na lista de... o tema as pessoas quando falam, assiste, vais gostar. As pessoas falam de muitas coisas que aconteceram aí. E o que eu mais gostei naquela série é que trazem a perspectiva do pai de quem comete. Normalmente é mais entrevistado o pai da vítima. Pois. E nós vimos outro lado que é pais que não esperavam do filho ter aquela atitude. Tem os red flags, os chamados os sinais, que às vezes no nosso corre não prestamos atenção. A parte que mais me chocou é o fim, a conversa entre o pai e a mãe, ambos se culpavam. Eu não fui bom pai, a mãe dizia, tu foste um bom pai, eu não fui uma boa mãe, não, tu foste uma boa mãe. No fim, eles estavam à procura, mas como é que o meu filho chegou aí? É possível, Elsa, nós criarmos bem em casa e ir lá na rua? Ou alguma coisinha também nós podemos estar a falhar e não nos apercebemos? Isto é um tema tão difícil, é tão difícil, não é? Principalmente enquanto pais, enquanto mãe, é um bocado difícil, porque eu ouço muitas vezes, e entre mães, nós entre mães, não é? de colegas, mães de colegas dos meus filhos, às vezes nós dizemos, não, esse não é o meu filho, não. Isto por exemplo, pequenas coisas, às vezes, por exemplo, vai à casa de alguém e não é preciso pedir para, por exemplo, para arrumar qualquer coisa, ou, por exemplo, para comer salada, não é? Em casa não quer salada, e depois em casa de um colega, eu adoro salada, tia, podes-me servir mais. E então, às vezes, nós, em tom de brincadeira, dizemos, não, esse não é o meu filho, ou este... Mas isto é mais profundo, não é? É mais profundo, é pensarmos, será que realmente nós conhecemos a fundo os nossos filhos? Isso é um bocado assustador. Isso é para termos o próximo tema, não é? Vamos criar um tema sobre isso. Vamos criar mesmo, mas para fecharmos, antes de fecharmos, vamos fazer um jogo diferente, não é bem um jogo. Temos aqui uns cartõezinhos que a área de coordenação, preparo, estão sempre a inventar elas, né? E eu acho que aqui tem frases que nós ouvimos e cada uma de nós dizer o que é que sentíamos na época quando ouvíamos isso. Eu acho que podes tirar aqui. Tão lindo. Elas fazem bem o trabalho delas. Ui! Qual é a tua frase? Parece que isto foi de propósito. Qual é a tua frase? A minha frase é: meninas não ficam na rua até tarde. Já ouviste isso várias vezes? Tantas vezes quando era criança. E eu vou explicar porquê. Eu ainda sou do tempo que brincávamos muito na rua.
E sou do tempo que os meus avós ficavam com os vizinhos sentados e as crianças a brincarem pela rua. E o que é que acontece? Eu adorava jogar futebol, sempre gostei muito de jogar futebol. Então eu ficava até muito tarde a jogar futebol. E eu ouvia isto tantas vezes. Nos dias que os meus avós não podiam ficar comigo na rua. Os meus vizinhos, meninas não podem ficar até esta hora. E eu queria tanto ficar a jogar. Agora a minha vez tirar. Eu vou pôr este para não tirar mesmo. Eu por acaso também ouvia isso. Eu era pior, a minha mãe trancava tudo, nem a janela podia ir. Isso também podia ser um tema. Os exageros. Está tão lindo. Cuida da tua roupa se não estás a provocar. Eu ouvia isso também bastante. Mas da minha mãe, atenção, o calção está muito apertado, põe algo mais comprido, porque corres o risco. Minha mãe era uma mãe solteira, então, está a ver, os cuidados eram a triplicar. Ouvi muito, senão, na época, ficava chateada. Não, por acaso não. Cuidava mesmo. Dizia, minha mãe sabe por que está a dizer isso. Bom, aqui foi mais um tema que, como sempre, um tema que dá vários outros temas e nós com certeza vamos trazer para vocês. Eu não podia ficar sem citar que o meu batom é da Judy Cosmetics. É lindo, esse rosinha, é o único batom rosa que eu tenho nessa cor, assim. Eu acho que o nome é o próximo. Eu acho que é isso. O próximo? Eu acho que é o próximo. É o nome. Qualquer coisa também, se não for bem esse, a dona me matar só de ver isso, nós vamos escrever nas descrições. Põem sempre um like. Tem que ativar o quê? O sininho. Ai, meu Deus, eu gosto de ativar o sininho. Ativem o sininho, põem um like. Façam-nos perguntas, porque comentem muito. O que é que vocês acham disso? Se vocês têm tido muito cuidado na forma que vão criar ambos. Sim, tanto a menina, né? Queremos. E eu tenho que agradecer uma coisa que ainda não agradecemos, que é uma das razões que estamos aqui, com luzes maravilhosas, com som maravilhoso, os vídeos passou do trailer maravilhoso e clique, vocês estão de parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, espetacular, mesmo. E pronto, é mesmo isso. Mandem muitas perguntas porque nós vamos responder num dia muito especial que nós vamos criar aqui no nosso podcast, que brevemente está aí a chegar. Aproveitem mesmo. Um beijinho, muito obrigada.